Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele de Geografia, que todos já conhecem, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema que fala sobre a distribuição territorial da população brasileira. O objetivo dessa aula é analisar essa relação entre a distribuição territorial, a diversidade e os indicadores demográficos. Vamos falar um pouquinho também sobre a pluralidade cultural, tem tudo a ver com o nosso tema, que é um dos TCTs, Tema Contemporâneo Transversal. Nas aulas anteriores, nós falamos bastante sobre os povos indígenas e africanos, como aconteceu esse processo de colonização e de escravidão no nosso país, no território brasileiro. Então, vamos começar. Observe neste mapa. A população brasileira está distribuída de maneira desigual pelo território do país. Algumas regiões apresentando maior concentração populacional do que outras. Exemplos, regiões Nordeste, Sudeste e Sul, muito mais pessoas, muito mais habitantes do que região Norte e região Centro-Oeste, E quais são os fatores históricos, econômicos e sociais que influenciaram essa distribuição? Nós temos a colonização, a industrialização e as migrações internas. Vamos lembrar um pouquinho do que nós já falamos em aulas anteriores. A colonização pelos portugueses foi a partir do século XVI, que teve um grande impacto nessa distribuição territorial. Vale lembrar que os colonizadores eles estabeleceram núcleos de povoamento na região litorânea do país. Nós podemos observar este mapa. E eles encontraram condições favoráveis para a exploração econômica, como a presença de terras férteis, clima tropical, riquezas naturais. O Brasil é rico, em diversidade, até na questão de riquezas naturais. E assim, a industrialização, ela teve início logo em seguida, a partir do século XIX, começando pela produção de café no estado de São Paulo. Com o tempo, outras regiões também se industrializaram, como o Sul, com a produção de alimentos, o Nordeste, com grande destaque para a indústria têxtil. Com isso, as regiões Norte e Nordeste elas foram ficando bem menos industrializadas, e isso acabou trazendo grandes desafios socioeconômicos para aquele povo, que resultou no quê? Nas migrações internas. Durante o século XX ocorreram grandes fluxos migratórios, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste e Sul do país. E esses fatores eles aconteceram por questões socioeconômicas, como a seca, a falta de emprego e também as oportunidades de trabalho que foram surgindo nas regiões industrializadas. Então, esse povo veio para trabalhar na região Sudeste. Com isso, houve um aumento significativo da população e da urbanização nas regiões Sudeste e Sul do país. E tudo isso está relacionado também à diversidade étnico-racial e cultural do nosso país, Tudo isso tem uma relação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade cultural, um dos TCTs, e um tema contemporâneo transversal, ele é uma questão atual relevante, que atravessa diversas áreas do conhecimento, No caso da pluralidade cultural, trata-se de reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade de culturas presentes no nosso país. Por exemplo, etnias, línguas, religiões, costumes, tradições. E tratando desse tema, eu quero fazer uma pergunta. O que é isso? Miscigenação. Essa palavrinha, quem conhece, eu acredito que vocês conheçam, Miscigenação, ela é a mistura entre diferentes etnias, ou seja, indígenas, africanos, europeus, asiáticos, alemães. O que acontece? Essas pessoas de diferentes etnias, elas têm filhos. Os filhos nascem mestiços. E esses filhos também têm outros filhos com outras pessoas de diferentes etnias e vão nascendo os filhos mestiços, de uma grande mistura de traços, de diferentes etnias. E essa grande mistura é um dos principais elementos que contribuem para a diversidade étnico-racial do país, Então, nós brasileiros, nós somos um povo miscigenado, conhecido por sua rica mistura de grupos étnicos e grupos raciais, E se vocês pararem para pensar, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, os japoneses, os alemães, eles têm características físicas em comum. Se tem mais alguém? Vocês conhecem mais alguns povos? Isso, africanos, bolivianos e assim por diante. Já nós, os brasileiros, nós somos uma mistura, de diferentes traços, etnias, de diferentes pessoas,
E essa diversidade grande, ela reflete muito nos indicadores demográficos brasileiros. Por exemplo, a declaração de cor e raça feita pelos indivíduos nos censos populacionais, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Os indicadores demográficos brasileiros, eles fornecem dados sobre a população do país. Nós temos uma média de dados aqui do censo de 2022, esse censo é bem atual do IBGE, que vocês já conhecem bem, nós falamos bastante. Ele traz uma média de dados que inclui a área territorial da população, a quantidade de pessoas no nosso país, quantidade de habitantes, a densidade demográfica, a estrutura etária, que é a escolarização, analfabetismo, a taxa, né, da quantidade, e também a fecundidade, que são os filhos por mulher. Por exemplo, as mulheres de hoje, elas têm bem menos filhos do que as mulheres dos anos 60, dos anos 70. A gente pode parar para pensar nos nossos avós, nossos pais, que tinham bem mais filhos do que as famílias de hoje. E para concluir a nossa aula, eu quero destacar a importância de compreender a diversidade para promover uma sociedade mais justa e igualitária. Nós, brasileiros, somos todos diferentes, né? Nós somos um povo rico em diversidade. Essa é a nossa identidade. E nós temos que valorizar e respeitar essa diversidade presente na sociedade brasileira, né? E por isso eu quero propor um grande desafio para vocês. Na próxima aula, nós vamos pesquisar, vocês vão pesquisar fatos históricos sobre a distribuição territorial, temas sobre a diversidade étnico, racial e cultural, dados sobre os indicadores demográficos, e nós vamos transformar todas essas pesquisas que vocês trouxerem, pesquisem o que mais chamou a atenção de vocês, num grande trabalho coletivo para expor para as próximas turmas, para as outras turmas da escola, ok? Então eu aguardo vocês na próxima aula.